Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Sou imensamente grato a Deus por essa porta, por essa oportunidade, e aos pastores, pelo convite. Obrigado, pastor Matias, demais pastores presentes, pelo convite dessa gostosa oportunidade. Eu estava pensando ali, quem sabe nessa cidade, em outra cidade, quantos encontros, quantos jantares de homens não tem, Eu fico imaginando você que está aqui pela primeira vez, amanhã no seu trabalho alguém pergunta assim, o que você fez ontem? Diz, eu fui num jantar de homens, Uma turma lá estava fazendo um jantar e tal. E a pessoa perguntar, tinha uma cervejada lá? Você falou, não, cervejada não tinha. Então tinha muita piada boa, piada nova e tal? Não, também não tinha. Diz, o que tinha? Disse, olha, teve uma comida muito boa, nós fomos muito bem recebidos, as pessoas oraram por nós e ainda nos deram uma palavra eterna. Que privilégio, Que privilégio. Nós, homens, nós somos chamados para tanta coisa, Tanta coisa, tantas oportunidades, e Deus hoje te deu uma oportunidade de estar aqui. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração nessa noite, Deus vai falar com você. Amém? Eu me preparei para isso, orei, estamos orando, estamos na dependência do Senhor. Naturalmente falando, irmãos, aquilo que eu vou falar aqui, eu posso chegar só até o teu ouvido, do seu ouvido até o teu coração, só o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Ore ao Senhor e diga, Senhor, eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ser tratado pelo Senhor. Quem sabe você tem sido um admirador da palavra. Quem sabe você tem uma grande simpatia pela palavra, mas ainda você não é alguém comprometido com a palavra. E nessa noite, Deus quer falar com você. Abra o seu coração. Ore ao Senhor. Faça uma oração por você agora. O pastor Matias já orou por você. Mesmo você crente, você de muitos anos, você mesmo da liderança, todos nós. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser edificado. Glória a Deus. Senhor, nós somos carentes da tua palavra, Senhor. Pai, sem a tua palavra nós morremos. Tua palavra é o pão vivo que realmente alimenta a nossa alma. Por isso nós queremos nessa noite ser tocados pelo Senhor. Ser ministrados, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou pedir que o Nivaldo coloque para a gente. Hoje nós temos algumas figuras que vão nos ajudar. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a parábola do semeador. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já leu ou já escutou alguma pregação sobre esta parábola, a parábola do semeador? Levanta a mão. Olha que coisa boa. Boa parte, Eu até achei que teria mais pessoas, mas pelo menos aqui uns 70% de vocês já ouviram uma palavra sobre esse texto. E esse texto ele é narrado por Mateus, no capítulo 13, também por Marcos e também por Lucas. E aqui, especificamente, Jesus está falando uma palavra, uma explicação do sentido da semente da palavra. Se você perguntasse para mim, o que significa a parábola do semeador? A parábola do semeador é muito simples. É a palavra de Deus semeada no nosso coração. E 4 resultados diferentes da mesma semente. 4 corações que reagiram diferente à mesma semente. E você vai poder sair daqui dessa noite com a seguinte pergunta: qual desses terrenos é o seu coração? Que tipo de terreno é o seu coração? Hoje é uma mensagem para você se perceber. Hoje é uma mensagem para você, como se você estivesse diante de um espelho, para você perceber o seu coração.
Nós vamos fazer um exame do seu coração à luz das Escrituras, do meu coração. É um momento para nós nos percebermos diante do Senhor. Irmãos, Mateus escreve, então, aqui no capítulo 13, registra, e diz a partir do verso 3, ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma parábola muito profunda, e apesar da sua simplicidade, e muito importante na compreensão da minha vida, da sua vida. Nós precisamos checar a nossa vida nessa parábola, nós precisamos olhar para essa parábola e perguntar para nós mesmos qual dos 4 tipos de terreno é o meu coração. Eu diria que essa parábola ela é uma pergunta: a que resposta você tem dado à graça de Deus? Aquilo que Deus tem depositado no seu coração desde a sua infância, tudo que você tem ouvido sobre Deus, tudo que você aprendeu sobre Deus até hoje, todas as pregações, os cânticos, as mensagens em outdoor, lembretes, WhatsApp, tudo que você ouviu da palavra até hoje, todas as sementes que foram jogadas no seu coração, na sua mente, desde que você se entende por gente, qual a resposta que você tem dado a essa palavra? Qual a resposta que você tem dado à graça, à revelação de Deus na sua vida? Irmãos, a humanidade pecou por rejeitar o senhorio de Cristo. A humanidade saiu debaixo do governo de Deus através do pecado. Nossas relações, portanto, estão maculadas pelo pecado. Nós somos pecadores. Romanos capítulo 1, 2 e 3 trata disso com muita propriedade. E se você fizesse um resumo desses 3 capítulos, você chegaria no versículo que está dizendo assim: todos pecaram e todos carecem, ou todos foram destituídos da glória de Deus. Então, a priori, você precisa entender que um homem natural, um ser humano natural, ele já nasce caído. Já nasce caído. Eu e você, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos uma tendência para o pecado. E nós já nascemos mortos espiritualmente. Deus, contudo, enviou o seu Filho a esse mundo, se entregou por nós, para que uma vez que nós crescêssemos nele, nós pudéssemos ser vivificados, ser vivos. Ressuscitar espiritualmente, ou melhor, nascer de novo espiritualmente. O pecado nos trouxe a morte, Cristo nos traz a vida. Essas verdades, irmãos, essas verdades são muito importantes nós estarmos sempre entendendo que o único que nos liga a Deus, o único que pode devolver a nossa comunhão com Deus, é o próprio Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Assim, irmãos, só podem ser felizes, as pessoas só podem ter uma vida feliz e uma vida em abundância se a semente da palavra frutificar nela. Por isso que quando uma pessoa está morta, a palavra de Deus é jogada dentro dela, é semeada, e uma vez que a palavra cai dentro do nosso coração, ela produz vida. Então só tem vida quem tem Cristo, e só tem Cristo quem nasceu de novo. E como que esse processo se dá? Através do Espírito Santo pela palavra. Então, quando você recebe uma palavra, quando é depositado no seu coração a palavra, é uma semente que o Senhor coloca. E o Senhor nos desafia nessa parábola, quando sugere que todo mundo, em algum momento da sua jornada, recebe a semente no seu coração. A grande questão é, em que condição está o seu coração para receber a semente do Evangelho? O que você tem feito com a semente que tem sido depositada no seu coração? Pensa no seu coração agora como um canteiro.
como uma horta, como uma propriedade, agora mesmo, né? Aqui no Paraná nós temos uma riqueza muito grande, agrícola. E quando foi plantar o soja, né, que coisa linda, ver aqueles tratores virando aquela terra, preparando e esperando a chuva, e na segunda chuva as pessoas já plantando e plantando e plantando e depositando ali a esperança da colheita naquela semente. É esse o quadro que Jesus está tratando aqui. É esse cenário que é estabelecido aqui. A partir dessa premissa, Jesus sugere a existência de 4 tipos de terreno, ou 4 tipos de condição. Ou seja, ele é o semeador e também toda a igreja, né? A igreja se torna aí a extensão de Cristo, aquilo que ele recebeu do Pai, ele passou para nós, que é a pregação do Evangelho. Então, quando alguém prega o Evangelho para você, quando alguém fala de Cristo para você, quando alguém dá uma mensagem para você, um versículo, é uma semente que é depositada no seu coração. E, a priori, nós precisamos fazer algumas considerações. Primeiro, a semente é boa. Não tenha dúvida. Se for a genuína palavra do Senhor, a semente é boa. O que vai determinar a colheita desse coração não é a semente, mas é o terreno. Não é a palavra, é você. A verdade é o que você tem feito com a palavra que você tem recebido. Uma mensagem muito simples. Talvez o sermão de hoje seja o sermão mais simples que você já ouviu na sua vida. E mais rápido, você vai perceber isso. O que você tem feito com a palavra de Deus? As pessoas têm depositado a palavra de Deus no seu coração? Sua mãe tem falado para você, seu pai, sua esposa, seus vizinhos, um tio, um amigo, alguém na empresa. Você tem ligado o rádio, tem uma mensagem, você está vendo. Irmãos, ninguém vai poder dizer que não ouviu. Deus é justo. Deus é justo. Todos que estarão no inferno, eles não vão dizer assim, eu nunca ouvi. Você já imaginou que grandeza? Que Deus maravilhoso. E aqui Jesus está dizendo que existe 4 tipos de terreno. Vamos ver esses terrenos? Vamos estudar cada um deles? Muito bem. Primeiro terreno é o terreno à beira do caminho. E eu já vou explicar cada um deles e fazer a aplicação, e no final nós fazemos a conclusão. Aqui, a semente que fica à beira do caminho, na beira da caminhada, não chega a ser plantada. Ela é devorada pelos pássaros. Para você entender o que é beira do caminho, na nossa linguagem aqui do Paraná, é carreador. Se fosse um paranaense que estivesse escrevendo esse texto aqui, ele ia falar o carreador. À beira do caminho, onde passa a carroça, onde passam os animais, onde passa, você passa a pé. Então, ele é um terreno que ele não está naquele canteiro onde foi preparado. É onde as pessoas conduziram ali, nos dias de hoje, os tratores, os caminhões, né? No passado recente aqui, que os nossos avós plantavam café na nossa região, era onde era colocado ali, passava a carroça, passava os animais. Então, ele é um terreno duro, ele é um terreno que ele não é preparado para a semente. Essa semente aqui, ela não caiu na terra boa, ela caiu na beira do caminho. Vocês entendem a questão natural? Vamos fazer a aplicação? Espiritualmente, o que significa uma semente que cai à beira do caminho? Aqui é quem ouve o Evangelho, mas não permite que ela entre. Não permite que ela vá para o seu interior. Tem a mensagem devorada por conceitos mundanos e satânicos, que reagem à palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que Deus deposita uma palavra no teu coração, os pássaros aqui são demônios que vão tentar tirar a palavra. E aqui é simples de você entender. Para as coisas naturais, não temos sono, não temos problema, não dá cansaço. Você, num futebol, num filme, você fica horas. Mas na hora da pregação, dá um cansaço. Pessoas têm sono. Não é? Pastor Matias, quantas pessoas que o demônio leva as pessoas a dormirem? Eu lembro de uma família que tinha uma expectativa tão grande do marido ouvir a palavra, levaram ao culto, aí terminou, a pessoa veio falar, pastor, a hora que o senhor começou a pregar, ele dormiu, só acordou que o senhor terminou. O diabo roubou a semente. São pessoas que não vão.
E é interessante que o próprio Senhor Jesus, ao explicar essa parábola no verso 19, ele diz: e todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno. Irmãos, é muito importante você compreender a palavra, você estudar a palavra, você esmiuçar essa semente. É muito importante você usar a sua mente que Deus te deu. Aqui, irmãos, nós estamos falando de pessoas que ouvem a palavra, talvez até admirem essa palavra, são vizinhos do Evangelho, mas não permite que a palavra entre. Ela fica exposta, ela fica fora do coração. Não vem da mente, não vem para o coração. Como o diabo tenta tirar a palavra da mente das pessoas? Tirou a semente, acabou, não vai frutificar. São pessoas que estão à beira do caminho. São os vizinhos do Evangelho. São pessoas que você vai conversar com ele vai dizer: não, eu conheço o pastor Matias, eu conheço o pastor Valtenir, eu conheço o irmão lá da igreja, eu sei disso, eu tenho uma Bíblia em casa e tal. Mas e você? Não, eu não sou nada. Eu ainda não. Aqui, irmãos, são aqueles que são quase crentes. Esses dias eu conversei com uma pessoa, disse, ele frequenta a igreja, mas não se converte. Converter, irmãos, não é só batizar, ser batista, ser presbiteriano, não. A conversão é aqui dentro, a gente não julga ninguém se ele é convertido ou não, é Deus quem vai julgar. Mas eu perguntei para ele: você já é convertido? Você já se entregou a Cristo? Ele falou: não. Eu falei: por quê? Ele falou: estou esperando Deus tocar. Eu falei: mas Deus já te tocou tantas vezes. São pessoas que quase são convertidas. E quase vão para o céu. Falta pouco. São pessoas à beira do caminho. São os vizinhos do Evangelho, simpatizantes do Evangelho, gostam do Evangelho, admiram o Evangelho, mas não entra, não assume a sua fé. Irmãos, Jesus chamava o discípulo publicamente. Nesses tempos eu procurei uma pessoa que a gente tem um relacionamento, eu sei que ele gosta, que ele simpatiza, tem vontade, mas não tem coragem. Fica preocupado, o que a sogra, o que o sogro, o que o tio vai falar, que ele não vai. Eu disse para ele: até quando? Até quando você vai rejeitar o Evangelho? Você tem ouvido a palavra tem chegado, mas o seu coração está fechado, está duro. A palavra vem, fica pertinho ali, quase entra. E o diabo vem e leva embora. Quem sabe é o seu caso, você é o primeiro terreno. Mas há um segundo terreno. Esse segundo terreno, ele é mais do que o quase. Aqui ele já avançou mais, né? O texto diz aqui, nesse caso, que é a semente que cai em solo pedregoso, ou solo rochoso. Até chega a brotar. Mas ele sofre por causa do calor do sol, porque as suas raízes são curtas, e eles não conseguem solver a umidade das camadas mais profundas. Nesse caso aqui, essa segunda semente que caiu sobre as pedras, são pessoas que se convertem. Quem recebe o Evangelho, e ele tem interesses imediatos, ele tem vontade, ele tem desejo, mas ele perde a fé, ele sofre quando ele é contrariado, ou qualquer uma crise, um sofrimento, porque ele não tem profundidade. São as pessoas que até se convertem, são as pessoas que até começam a vida cristã, mas não aprofundam, ficam só na emoção. Num culto ele arrepiou, chorou, sofreu, se entregou a Cristo, levantou a mão, começou a vir à igreja, mas não tem profundidade. São pessoas rasas. Irmãos, o que segura uma árvore não é o seu tamanho, o que segura uma árvore são as suas raízes. Se você olhar uma árvore aí de 15 metros de altura, forte, você vai dizer: por que numa tempestade essa árvore não cai? Não é porque ela é forte da terra para cima, mas ela é forte da terra para baixo, ela tem raiz, ela aprofundou. Alguns especialistas chegam a dizer que uma boa árvore é aquela que tem a quantidade de metros que ela tem para cima, ela tem para baixo.
Irmãos, há algumas disciplinas espirituais na vida de um crente que você desenvolve na sua intimidade que ninguém vai ver, está debaixo da terra. É sua vida de oração, é sua vida devocional, é sua busca por Deus, é sua leitura bíblica diária, é a leitura de um bom livro, é a inscrição num bom curso para você desenvolver a tua vida, é o hábito de assistir boas palestras. Você precisa crescer na vida cristã. Há pessoas que se convertem, mas não crescem. São crentes imaturos, sensíveis. Qualquer sol murcha, qualquer crise morre. A vida cristã é muito séria. Já que você entrou para a vida cristã, já que você foi chamado por Deus, você aceitou o chamado, aprofunde a sua vida. Vai fundo, meu irmão. Cresça. O crente cresce para baixo, é na raiz. E aí quando vem a tempestade, ele sustenta, porque ele tem estrutura. Crentes que não leem bons livros. Eu não vou perguntar aqui, mas quem aqui está lendo um bom livro? Quem aqui tem ouvido boas palestras hoje no celular? Nós temos tantas palestras. Hoje nós temos cursos bíblicos à distância. A igreja oferece uma gama de oportunidades. São crentes rasos. São pessoas que não aprofundam. Não tem tempo para as coisas de Deus. Tem outros interesses. Tem coisa mais importante para fazer. Mas sabe, é uma plantinha muito frágil. Na década de 80, eu e o pastor Matias, nós morávamos no Seminário Betânia, e uma das nossas atividades era arrancar matinho da horta. Né? A gente pegava umas latas de tinta assim, né, pastor? Sentava na latinha de tinta assim, e ficava assim naquele canteiro bonito de alface, né? Ia nascendo aqueles matinhos, a gente pegava e ficava arrancando assim, né? Gostoso, molinho assim, né? Trabalhava da 1 às 5, todo dia, né? Para pagar os nossos estudos de teologia. Era facinho arrancar aquela planta, sabe por quê? Porque ela não tinha raiz. No meu último ano de seminário, eu fui fazer um estágio em Camaquã, no Rio Grande do Sul. E a propriedade que o seminário havia comprado lá tinha uma plantação de acácia muito grande. Quem já morou no Rio Grande do Sul sabe o que é uma planta de acácia. E ela foi cortada na colheita, ela foi cortada no chão e a raiz ficou. E quando nós compramos, o seminário comprou a propriedade, você olhava, não tinha nada plantado, mas estava cheio de raízes. E aí tinha que arrancar, era o trabalho de destocar. Quem aqui já fez isso, destocar uma árvore? Olha, muita gente, hein? Fala a verdade, quanto mais profunda a raiz, mais difícil. Tinha que botar o trator, dar soco, cavar, pegar o machado, motosserra, era um trabalho. Irmãos, a crente que é como aqueles matinhos lá que nós arrancávamos. Qualquer coisa escandaliza. Qualquer crise. Sabe por quê? Porque não aprofundou a sua vida cristã. Meu irmão, você tem que crescer, meu irmão. Entra ano e sai ano e você não cresce espiritualmente, não busca Deus, não gasta tempo de oração, não tem uma vida devocional, não tem a prática da leitura, não tem a prática de ler bons livros. Irmãos, nós temos hoje milhares e milhares de excelentes livros. Nós temos hoje uma oportunidade, dentro de um computador, dentro de um celular, você tem uma oportunidade de tantos estudos bíblicos, tanta coisa para afirmar a sua fé. Então, há muitos crentes que estão plantados na pedra, não aguentam o sol quente. Na primeira crise, primeira enfermidade, primeira crise financeira da família, uma luta, seja qualquer for, qualquer coisa, ele morre, porque não tem raiz. Mas há um terceiro terreno, é a que está cheia de espinho, né? Ou dos espinheiros, a tomada por espinheiro. A semente cai numa área tomada por um denso espinheiro. Ela chega a brotar, mas não vinga, porque o espinheiro suga suas forças, abafa e impede de receber luz,
de receber a luz do sol, de receber a chuva, de receber o vento, que tudo coopera para o crescimento. Então ele sufoca ali, os espinhos sufocam e ele morre. Aqui, irmãos, é quem recebe o Evangelho e não se compromete com ele, antes tem mais compromisso com o mundo. E a sua fé é sufocada pelos cuidados desse mundo. E é interessante que esse texto, ao explicar esse texto, no versículo 22, Jesus diz que os espinhos da vida cristã são os cuidados do mundo e a fascinação por riqueza. Preocupação com as coisas desse mundo e desejo de ficar rico. Quer dizer, pastor, mas tem algum problema de ficar rico? De jeito nenhum. Deus chama algumas pessoas para serem ricas. Mas Timóteo nos adverte no capítulo 6, que quem deseja ficar rico se arrebenta. Termina com muitos tormentos, diz a palavra. São crentes que se convertem, mas ele ainda é encantado com o mundo. Ele ainda está dentro daquela visão colocada pelo nosso irmão aqui, daquele rico, que acha que uma vida bem-sucedida é ter bens. É alguém preocupado com dinheiro. Ele tem um Deus maior do que Jesus, é Mamon. Ele serve mais a Mamon do que a Deus. Não tem tempo para Deus, mas tem tempo para o trabalho. E o trabalho justifica tudo. E o trabalho, irmãos, ele é uma bênção de Deus. Mas o trabalho, quando ele está fora da vontade de Deus, quando você coloca o trabalho como uma idolatria, e se o seu trabalho começar a deixar você ganhar dinheiro, o perigo é maior, você vai se tornar um escravo. E hoje há muitos homens que são escravos do trabalho. Não pelo trabalho em si, mas pelo dinheiro que o trabalho pode trazer. É um perigo. O trabalho é muito importante, mas a sua vida com Deus é mais importante. Irmãos, são pessoas preocupadas que não conseguem focar o reino de Deus. Ele não entendeu ainda buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele não entende ainda que o trabalho é uma forma dele glorificar a Deus, dele servir a Deus. Irmãos, a fascinação por riqueza, todos nós aqui sofremos esse encanto. Nós, como temos uma natureza pecaminosa, o dinheiro exerce um poder demoníaco sobre a nossa vida. Nós precisamos tomar muito cuidado. Se ele nos dominar, o dinheiro é assim, ele é um ótimo servo e um péssimo patrão. Se você mandar nele, subjugá-lo pela palavra, você vai dizimar, você vai ofertar, você vai mandar dinheiro para missões, você vai socorrer pobres, você vai ter um conforto para a tua família, ele vai ser bênção na tua vida. Um dinheiro subjugado aos princípios de Deus, ele é bênção. Mas se o dinheiro te dominar, se o dinheiro tomar conta do seu coração, ele vai fazer você escravo. Você vai pisar em pessoas, você vai humilhar pessoas, você vai arrebentar com o seu casamento, você vai acabar com a vida dos teus filhos, você vai virar um escravo dele. Deus quer que o povo dele tenha dinheiro para abençoar, para servir de bênção para o reino de Deus e abençoar muita gente. Uma pessoa que tem o dinheiro na mão e tem os princípios de Deus é uma bênção. Agora, o dinheiro é terrível porque ele causa mal, tanto na presença como na ausência. Você pode dizer, pastor, mas isso não é para mim, porque eu não tenho dinheiro. Mas o texto não está falando de quem tem dinheiro, está falando de quem deseja ficar rico. Desejo aqui, irmãos, é alguém fascinado por ficar rico. Alguém que quer ficar rico a qualquer custo. Se você ler lá a escada dos 9 degraus da decadência de um ser humano que quer ficar rico, lá em 1 Timóteo capítulo 6, você vai ficar impressionado. É o desejo, é a cilada, ele vai indo, até ele chegar a grandes tormentos, vai se tornar uma pessoa atormentada. Timóteo vai dizer isso, o que disse aqui, ó, ele vai perder a fé, vai desviar. Ele vai ficar tão encantado, vai ser a mulher de Ló. Está indo para a bênção, mas ele volta e morre, e se prende, se encanta. Ah, irmãos, como Deus precisa nos libertar desse poder maligno.
como nós precisamos nos render ao Evangelho. Arrancar esses espinhos de sobre nós que estão sufocando a palavra de Deus. Quantos homens não têm tempo para Deus? Não têm tempo para as coisas de Deus? Você diz, olha, vai ter um curso muito bom nas casas. Que dia que é? Ah, não tem tempo. Como? Se você não tiver tempo para Deus, você vai ter tempo para quê na tua vida? Alguma coisa está errada. Você nasceu para Ele, para a glória dEle, para viver para Ele. Se você não tem tempo para Ele, está tudo errado na tua vida. Como é que pode? E a Bíblia diz, irmãos, que a preocupação, os cuidados desse mundo, a ansiedade pelas coisas materiais. A Bíblia nos ensina, irmão, sabe quem supra nossas necessidades? Você está achando que é teu trabalho, você está muito enganado. Sabe quem paga a luz da tua casa, quem põe pão na sua mesa, quem dá roupa para os seus filhos? É o Senhor, é o Deus da providência. Ele usa o nosso trabalho. Mas se você começar a achar que é você vai idolatrar o dinheiro, você vai entrar num caminho de adoração ao mamão, isso vai arrebentar com a tua vida. Eu conheço pessoas, irmãos, que vocês devem conhecer, não tinha dinheiro, era firme na igreja, ia bem, começou a ganhar dinheiro, o dinheiro arrebentou com a vida dele. Já trocou de esposa, a igreja não serve, os prazeres do mundo fascinam mais do que as coisas de Deus. Esse texto está dizendo que isso vai sufocar a palavra. Mas há um quarto terreno. E eu espero que todos nós possamos pedir a graça de Deus para inclinar o nosso coração nesse quarto terreno, que é o da boa semente, que é o da boa terreno, aliás. A semente cai numa terra fértil, limpa de pedras, limpa de ervas daninhas, é plantada na profundidade adequada para a sua germinação. Essa consegue brotar, crescer, frutificar em abundância. É quem recebe o Evangelho, permite que ele seja internalizado, aceita o desafio de remover a dureza, as pedras, os embaraços, os espinhos do coração, e certamente tem o reino de Deus vitorioso em sua vida, e ainda compartilha essa bênção com outras pessoas. É aquele que recebe o Evangelho e ele frutifica na sua vida. Eu fico imaginando, irmãos, o que você vai levar dessa vida? O que você vai deixar de herança para os seus filhos? Você está achando que você tem que deixar bens materiais? Você está muito enganado. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é um bom testemunho de uma fé firme no Senhor Jesus. Se os seus filhos conhecerem Jesus através da sua vida, os seus filhos serão os homens mais ricos dessa terra. Se as suas filhas conhecerem o amor de Deus, serão as mulheres mais ricas da face da terra. Dinheiro nenhum se compara a isso. Nossa resposta é como um tipo de terreno que dá ou não condições para que a semente germine, cresça e se torne uma grande árvore frutífera. Eis o nosso desafio. Para concluir, que tipo de terreno é o seu coração? Pergunte para você. Tenha coragem de fazer essa pergunta. Como é que é o seu coração? Que tipo de terreno ele é? É a semente que fica na beira do caminho? Você já ouviu o Evangelho e não permite entrar? Você está pensando ainda? Você está esperando o quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Você que não é convertido ainda, que não tomou uma decisão, não estou perguntando de que igreja que você é. Estou perguntando se você que não tomou uma decisão por Cristo ainda, que não disse, eu quero ser um cristão, eu quero ser um crente em Cristo Jesus. Você que não se converteu, você que não nasceu de novo, eu quero fazer uma pergunta muito simples para você. O que você está esperando? Você vai protelar até quando? Hoje é o dia do Senhor. Há pessoas orando pela tua vida. Não é à toa que você está aqui hoje. Deus está te chamando.
Amém? Segundo, quem sabe você é um crente raso. Você recebe o evangelho, mas não tem profundidade. É um crente superficial. Crente fraco. Sem compromisso. Você tem mais compromisso com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Esses dias alguém estava falando de uma palestra que ia ter na nossa cidade, um pregador de fora, uma pessoa que tem uma palavra muito boa e estaria lá, e disse que estava perto de mim e falou para a pessoa, vocês são convidados. Aí eu falei, não, quero ir sim, fazer de tudo para ir, quero ir sim. Aí a pessoa disse, e você? Falou, se eu não tiver nada que fazer, eu vou. Falei, como é que é o negócio? Se você não tiver nada que fazer, que prioridade que é o reino de Deus na tua vida? Rapaz! Eu preciso contar uma ilustração aqui. Crente raso é crente que está entre o mundo e a igreja. Os irmãos vão me perdoar que muita gente já ouviu essa ilustração umas 10 vezes, mas vai ser pela 11ª. A ilustração do sapo-pomba. Quer ver só uma coisa? Quem já conhece a ilustração? Levanta a mão. Ô Jesus, tem misericórdia, vocês vão ter que ouvir de novo. Diz que um brejo, isso é historinha, viu gente? Não está na Bíblia não. Diz que um brejo muito mal cheiroso, tinha um sapo, e esse sapo era um sapo inconformado com aquela realidade. Ele vivia naquele brejo ali, mas dizia, não é possível que não tem nada fora disso aqui. Não é possível, eu quero algo mais para a minha vida. E um dia esse sapo saiu, pulou um pouco numa pedra maior, na outra, e ele deu uma olhada, e ele viu um lugar lindo, um gramado encantador, e ele viu algumas pombinhas voando. E ele olhou aquelas pombinhas voando e falou, é isso que eu quero ser uma pomba. Eu quero ser uma pombinha. E aí apareceu uma fada madrinha e disse, olha, o seu desejo vai ser atendido, você vai ser transformado em pomba. Veja bem, gente, isso é uma historinha, só uma ilustração, isso não é verdade, tá? Eu não acredito em fada madrinha, não. E aí, quando foi transformá-la, ele falou, espera um pouquinho, antes de me transformar, permita que eu fique com a minha boca e com os meus pés. Eu gosto muito do pé do sapo e gosto muito da boca do sapo, diz o sapo. Então, transforma o resto, mas a boca e o pé você mantém. E ficou a coisa mais linda do mundo, né? Vocês imaginam uma pombinha com boca de sapo e pé de sapo. E ele saiu voando e olhou para aquele brejo, disse, nunca mais volto, e foi voando, e foi se enturmando no meio daquele pombal, e as outras pombas olhando, no meio disso, né? E ele foi tentando entrar, e ele não conseguia, e na hora de comer, dava trabalho para comer igual as pombinhas, até que ele falou, rapaz, não deu certo esse negócio, não. Eu vou voltar a ser sapo. E ele voltou para o brejo. E quando ele chega no brejo, fala, rapaz, aqui é bom, aqui eu não devia ter saído. Mas logo o sapo começa a olhar para ele, aquela asa, aquele peito de pomba, esquisito, né? Também rejeitaram. E diz a história que ele saiu solitário e morre sozinho, porque ele não era nem sapo e nem pomba. Era um sapo-pomba. Irmãos, há crentes que saem do mundo e vão para a igreja, mas não entra de cabeça na igreja. Aí quer voltar para o mundo, mas também não se acerta mais para o mundo. E ele não é nem do mundo e nem da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus já começou a trabalhar na tua vida? Você está estragado para o mundo. Nem para o mundo você serve mais. Agora é reino de Deus ou reino de Deus? Não tem outra opção. Não tem. Não tem volta. O que já aconteceu na tua vida, meu irmão? Só de você estar aqui ouvindo essa palavra, o que Deus já começou na tua vida, não tem volta. Se entregue. Permita a sua vida crescer, gerar raízes fortes. Terceiro, quem sabe a semente da palavra no teu coração tenha sido um grande espinheiro, até brotou, mas não vinga, porque os espinhos sugam as suas forças e impede de receber isso. Você recebe a palavra, se compromete, mas tem sua fé sufocada. Você está mais preocupado em dinheiro, em ganhar dinheiro. Você está mais preocupado com o seu trabalho do que com Você está mais preocupado com o carro que a tua mulher está usando do que com a paz de espírito que a tua mulher precisa. Você está mais preocupado com a escola que os teus filhos vão estudar. Mas você não está preocupado se o seu filho já tem Jesus.
se o seu filho tem o pecado dele perdoado. Está mais preocupado em deixar uma herança para o seu filho do que deixar um treinamento bíblico para o seu filho, deixá-lo conhecendo a Cristo. E finalmente, meu irmão, quem sabe o seu coração já é um coração preparado para receber a palavra e ela tem frutificado na tua vida. Seja na beira do caminho, seja nas pedras, seja nos espinhos, eu queria convidar para que todos nós pudéssemos falar para o Senhor nessa noite: Senhor, torna o meu coração um coração preparado para receber a tua palavra. Eu quero que meu coração seja uma terra fértil. Eu quero tirar toda a dureza do meu coração, as pedras. Eu quero jogar fora todas as preocupações da minha vida, que são os espinhos. E eu quero, Senhor, ser tocado pela tua palavra. Eu quero que ela entre no meu coração e ela produza tanta vida, que muitos e muitos possam conhecer o Senhor através da minha vida. Eu quero frutificar. Será que todos nós podemos fazer essa oração nessa noite? Senhor, eu quero frutificar. Eu quero dar frutos, Senhor. Eu quero deixar uma herança aqui muito grande de testemunho do teu evangelho, de que eu amo a Jesus, de que eu me entreguei a Cristo, e servir a Cristo é a melhor coisa da vida. Curva a sua cabeça, vamos orar. Meu irmão, hoje é um dia de decisão. Você precisa tomar uma decisão na tua vida. Até quando você vai protelar? O que você está esperando? Eu não tenho dúvida que nós temos os 4 tipos de terreno aqui hoje. Como também não tenho dúvida que Deus quer que no final desse culto todos nós possamos ser o bom terreno. Por isso, independente de qual terreno você é agora, dos 3, diga para o Senhor: eu quero ser um bom terreno. Senhor, eu quero frutificar. Meu irmão, arranque todos os espinhos do seu coração. Arranque todas as pedras. Você está resistindo ao Evangelho. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser um terreno fértil. Oh, Senhor Jesus. Irmão, se Deus falou com você, e você de fato quer ser um bom terreno, se você já compreendeu que esse mundo não tem sentido você ficar correndo atrás dessas coisas. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, não vai comprar as coisas, conquistar. Isso é bênção de Deus. Mas a sua maior paixão vai ser o reino. Se você já achou a pérola de grande valor, se você entendeu a mensagem dessa noite, e você quer que o seu coração seja um coração frutífero, uma terra boa, eu quero convidá-lo a ficar em pé e eu quero orar por você. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não fique em pé porque outros estão ficando. Deus está olhando para o seu coração. Diga no seu coração: eu quero ser um crente frutífero. Aleluia. Ore por você agora. Amém. Você que está em pé, faça uma oração de entrega. Essa é uma oração que, se você for sincero nela, a sua vida vai mudar totalmente. Quem te garante isso é o Senhor.
Jesus, ele se apresenta no último livro da Bíblia, o Apocalipse, como aquele que está à porta e bate. Está à porta da sua vida, do seu coração, e ele bate, e ele mesmo diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, isto é, em sua vida, e com ele cearei e ele ceará comigo, ou seja, vou ter comunhão com ele. Então é muito importante que você entenda o porquê desta oração de entrega. Se você está fazendo esta oração de todo o teu coração, repita depois de mim essas palavras. A oração é tua, eu apenas vou ajudá-lo nesta oração de entrega da sua vida. Diga assim com os olhos fechados: Senhor Deus, hoje compreendi que estou perdido, espiritualmente falando, e que preciso nascer de novo, nascer no teu reino, e só posso fazer isso através da obra redentora de Jesus Cristo. Então, nesta noite, eu com a minha boca e com a minha vontade, eu recebo Jesus Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Eu entrego a Ele a minha vida, reconheço que sou pecador e que Ele morreu na cruz e desceu ao inferno e ressuscitou para minha salvação. Então eu quero ser salvo. Por isso eu com a minha boca confesso que a partir de hoje Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Porque com o meu coração eu creio, ó Deus, que o Senhor o ressuscitou para a minha salvação. Eu o recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Sela-me, Senhor, com o teu Espírito Santo e me dê forças para te servir todos os dias da minha vida. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Com seus olhos fechados, continua, não precisa repetir, apenas eu vou orar por vocês. Senhor, aqui estão dezenas e dezenas de homens que acabam de fazer esta oração de entrega. Ó Senhor, eles custaram a vida de Jesus, teu Filho amado. Por isto, Pai, eu quero te pedir, considera estas palavras, considera esta confissão, considera, Senhor, esta decisão. Senhor Jesus, o Senhor está presente neste ato, e eu lhe peço, Senhor, confessa esses nomes diante do Pai e diante dos santos anjos, para que seus nomes sejam escritos agora no livro da vida do Cordeiro, e possam eles ser selados com o teu Santo Espírito para viver uma vida, a partir de hoje, uma vida que te agrade. Nós rogamos assim, e ao mesmo tempo também falamos no mundo espiritual com Satanás e os seus espíritos. Em nome de Jesus, te repreendemos e ordenamos, deixem estas vidas agora. Vocês ouviram esta confissão, vocês conhecem quem é Jesus e quem é Deus. Portanto, em nome de Jesus, nós os expulsamos dessas vidas. Quebramos os teus grilhões sobre eles e os proclamamos livres e sedentos para ouvir, entender e praticar a palavra do nosso Deus. Senhor, dê ordem aos teus anjos acerca destes homens, para que eles sejam guardados, protegidos e ajudados pelo Senhor. Oro ainda, Pai, sela-os com o teu Espírito, para que eles possam crescer e desenvolver as suas raízes, crescer para baixo, para que possam crescer para cima. É a nossa oração e súplica no nome de Jesus.
Amém.